Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Independente, o podcast do Programa de Educação Financeira do Poder Judiciário de Santa Catarina. Eu sou o Marcos Leão Bianchi e hoje, com toda a equipe do programa, vamos conversar sobre dívidas. Não sobre fazer dívidas, mas como sair dessa situação. Não é verdade, Dias? Olá, colegas. O primeiro ponto, quando a gente fala sobre esse assunto, é a gente descobrir se está endividado, né? Então, para a gente falar de dívida, esse assunto ser pertinente para nós, a gente tem que identificar que estamos endividados, né? Então, nós já temos um podcast e temos uma dica que trata desse tema, sobre a organização financeira. Então, eu sugiro que para essa identificação da nossa situação atual, se estamos ou não endividados, que vocês acompanhem ali os nossos podcasts, nossas dicas, para poder seguir as orientações e identificar a sua situação atual. Então, seguimos as orientações, nos organizamos com nossas receitas e despesas e descobrimos que temos sim dívidas, que temos que nos preocupar com isso. Então, Rafael, o que você tem a falar a respeito disso? Bem, o endividamento ele tem sempre um fator psicológico envolvido também. Tem a questão da pessoa que ela busca sempre manter o seu padrão de vida. Então ela acaba criando, né, as suas despesas envolvem o padrão de vida que ela tenta manter. Só que em determinado momento esse padrão de vida acaba comprometendo porque as suas receitas não são suficientes para as despesas. E a pessoa tem que fazer essa reavaliação e dar um passo atrás, se for o caso. Não há vergonha nisso, né, de a gente fazer menos despesas, não conseguindo manter aquele padrão de vida, mas para buscar a sua saúde. Novamente a questão psicológica. Uma pessoa com alto endividamento afeta a sua saúde, com certeza. Então ela tem que buscar alternativas para que haja esse equilíbrio. Talvez um passo atrás para depois dar dois à frente. Ter dívidas não é vergonha, né, Rafa? Todo mundo pode acabar enfrentando uma situação dessa. O segredo é conseguir identificar, como o Dias falou, né? Identificar essas dívidas, identificar o padrão de vida, se readequar e se acertar, né? Kellen? A gente considera a situação que a pessoa identificou que está numa situação com dívidas. Às vezes o marido perdeu o emprego, 2 salários ficou só um. Cada situação tem que ser analisada individualmente, conferindo seu extrato, verificando. E aí é importante conhecer a dívida, saber qual é a sua dívida, conhecer o detalhe, conhecer a sua dívida. Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante: a dívida mais cara para você não necessariamente é de maior valor, de maior montante, mas sim é de maior juro. Então, às vezes, a pessoa precisou utilizar e está utilizando constantemente o limite da conta, o cartão de crédito não está conseguindo pagar a fatura total. Essas são as duas modalidades que têm o maior juro do mercado. Então, é uma dívida mais cara para ela. Então, às vezes, ela precisa parar, verificar essa situação. Às vezes, como servidor, às vezes tem consignado, consegue substituir com um juro menor. Se ela não parar e não fizer um acompanhamento do seu orçamento e readequar o seu padrão de consumo, ela vai, às vezes, retornar para essa mesma situação e ainda fica pior porque ela já tomou mais um empréstimo. Então, ela precisa realmente parar, readequar seu orçamento e identificar a dívida para daí tentar ajustar a situação e seguir adiante. É importante, né, Kellen, mencionar também a questão da portabilidade, né? Então que essa pessoa que está endividada, que ela procure às vezes outros bancos, outras instituições financeiras. Hoje nós temos corretoras, fintechs, cada uma vai ter uma taxa de juros específica e que ela avalie a possibilidade de buscar não só a menor taxa de juros, mas também, dependendo da situação que ela está, do tipo de dívida que ela tem, negociar com o credor. Muitas vezes o credor ele vai querer receber com um valor menor essa dívida, às vezes acaba retirando multa, deixando só os juros. Qualquer situação assim pode ser um benefício para a pessoa endividada. Galon, eu acho que isso tem muito a ver com o que o Dias falou no início, de identificar os gastos, ter disciplina financeira, ter disciplina orçamentária. Como o Rafael mencionou, identificar qual é o padrão de vida que é possível. Como a Kellen trouxe, não se envergonhar de ter dívidas e conseguir identificar quais são as dívidas mais caras e aos poucos vencendo essas dívidas. Uma das formas é fazendo a portabilidade para outras instituições que cobrem juros mais baratos e consequentemente baixam o custo da dívida, né, como você mencionou. Mas tudo isso depende, está muito ligado com aquilo que nós já falamos em outro podcast, né, Dias, tínhamos mencionado, de organização financeira, de planilhamento. E vale lembrar que também nós estamos todos à disposição para atender os interessados para uma conversa separada. O primeiro passo é identificá-las e buscar ajuda se necessário. Pessoal, muito obrigado pela ajuda. Esse foi mais um episódio do Independente, o podcast do Programa de Educação Financeira do Poder Judiciário, hoje com Marcelo Dias, Rafael Jacques, Kellen Rupert, Leandro Galon. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão?
Acesse o site do programa em www.tjsc.jus.br, servidor Educação Financeira, ou escreva para nós, educaçãofinanceira@tjsc.jus.br.